saudar a você que nos assiste pelo vídeo, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu quero que Deus abençoe grandemente a tua vida, em especial hoje, que é uma ocasião de feriado, onde você deve estar talvez com a família, ou então, pelo menos dispensado das atividades cotidianas de trabalho. Você pode estar mais relaxado e, acredito eu, um pouquinho mais disposto a escutar uma mensagem da Palavra de Deus. Eu estou com a Bíblia aberta em 2 Pedro, capítulo 1. Convido a você que faça o mesmo e também fale com Deus. Peça a Ele para que Ele te dê sabedoria, a fim de que você possa compreender o texto que nós vamos ler. Ok? Vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 1. Um conselho que ele deu para a igreja na época, a igreja de cristãos, no verso 16. Ele disse assim a eles: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem tenho comprazido. Pedro estava se referindo a uma ocasião na qual ele subiu o monte junto com Jesus e também com mais 2 apóstolos, com Tiago e João. E ali Jesus foi, disse, transfigurado. Isso quer dizer que Jesus apareceu num corpo brilhante diante deles. E eles, naquela manifestação sobrenatural, viram que Jesus era mais do que um ser humano comum. E aquela impressão ficou gravada na sua mente, de tal forma que quando sobre Jesus, ele quis dizer para eles o seguinte: olha, eu estou convencido de que eu não estou falando de um homem qualquer. Eu não estou falando de um homem comum, e eu não estou contando para vocês mais uma lenda, aquelas tradições que vêm de pai para filho. Eu estou falando do que eu vi, do que eu sei. E isso tem peso, quando alguém foi testemunha ocular do fato, não é verdade? Isso tem peso. E ele disse então, portanto, que o ensino dele com respeito a Jesus não era segundo fábulas compostas artificialmente. O que é isso, meus queridos? Nós sabemos que existem mais de 1000 denominações, mais de 1000 vertentes religiosas hoje em dia. E é fácil surgir uma nova vertente. Por quê? Basta alguém surgir com uma nova ideia, basta essa pessoa ter um bom poder de argumentação, ela ser persuasiva, e vai ocorrer que ela vai angariar seguidores, não é assim? Outro dia, nós vemos, às vezes até vem em Curitiba, aquele que chama-se Henri Cristo. Então ele diz que ele é o próprio Jesus, daí as pessoas seguem ele, as pessoas o veneram, etc, etc. E por que ele diz que ele é o próprio Jesus? Ora, ele deve ter as suas razões para dizer isso. Então, ele formulou a sua ideia, a sua teoria. E essa teoria, o apóstolo Pedro chama de uma fábula, porque ela não existia, uma fábula artificialmente composta. Quer dizer, ele foi tratando de, essa história tem que ser assim para ela cair melhor. E aí ele foi compondo aquela história e as pessoas acabaram, como nós falamos no jargão popular, caindo no conto. Acabaram seguindo como se fosse verdade. E existem muitos seguidores. Agora, sabe, Deus não quer que nós sejamos assim, dirigidos por qualquer vento de lenda que apareça. Eu lembro quando eu estudava, e acredito que vocês também, em várias ocasiões, nós víamos nos livros o seguinte: hoje nós vamos aprender a lenda tal, a lenda do boitatá, a lenda do não sei o quê, etc, etc. Ora, o que para nós é lenda, para o índio que fala o tupi-guarani, é religião. E vai dizer para ele que é lenda, vai criar um problema, não é verdade? Por quê? Porque ele respeita, para ele aquilo é sagrado. E assim por diante. Então veja, sabe, dependendo do contexto onde a pessoa nasceu, ela acaba considerando determinadas coisas como sagradas, mesmo que para você que nunca vivenciou aquilo,
pareça um absurdo, mas para ela aquilo é sagrado. Então você veja o seguinte, a forma de pensar das pessoas, ela depende mais do ambiente onde elas cresceram, do que muitas vezes delas mesmas terem buscado a verdade. Muitas vezes nós somos mais o que nós aprendemos do nosso meio do que daquilo que a gente mesmo pesquisou. Não é verdade? Isso acontece. E Pedro estava dizendo o seguinte, olha, eu não quero que seja assim na religião de Cristo. Eu não quero que vocês simplesmente ouçam, porque cada dia a gente fabrica uma nova parte da história, como se eu contasse a historinha da cuca, do boitatá, e aí vocês tomassem aquilo como verdade. Eu gostaria que vocês soubessem que eu mesmo vi. Eu vi algo sobrenatural, não foi algo comum. E é a partir daí que ele constrói. Por que nós trouxemos esse verso? Porque nós vamos falar da Páscoa. Em português, o nome Páscoa não nos dá condições de entender exatamente o que significa este evento, pelo menos não segundo a sua origem. A primeira vez que ocorreu uma Páscoa na história foi quando, lá nos idos de 1440 a.C., mais ou menos, Moisés recebeu instruções de Deus para que os primogênitos, os filhos mais velhos, fossem salvos de uma praga. Os egípcios tinham sido atingidos com 9 pragas. O povo de Israel era escravo e Deus estava prestes a libertar o povo de Israel. Foi então quando ele disse que os primogênitos dos egípcios seriam mortos, porque mesmo tendo sofrido 9 pragas, os egípcios não queriam fazer o que era justo. O que é justo é libertar os escravos. Afinal de contas, nenhum ser humano nasceu para ser escravo. E Deus, na sua justiça, na sua misericórdia, no seu amor, estava trabalhando para que então as coisas fossem colocadas no seu devido lugar e o povo fosse libertado. Só que Deus proveu então um meio pelo qual o homem poderia demonstrar se ele tinha confiança no que Deus tinha dito ou não. Se ele tinha fé. Fé é crença. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Quer ver um exemplo simples? Você põe a carta no correio. E aí o que você fala para a pessoa ao telefone? Não, já postei, daqui 2 dias está aí. A pergunta é, quem garante? Quem garante que dali a 2 dias a carta vai chegar? Pois ela não depende do caminhão levar, depois do homem recolher, de ele colocar no lugar certo, aí daí vai para um avião, o avião vai, cai num outro centro de distribuição, cai para outra pessoa que distribui, vai num centro secundário, e aí é que o carteiro pega, vai de rua em rua e ele tem que acertar a casa certinho. Mas você não está preocupado com isso quando você liga para a pessoa e diz, olha, daqui a 2 dias a carta vai chegar. Certo? Sabe, isso é fé. É certeza das coisas que se esperam. É convicção dos fatos que não se veem. Você sabe que vai chegar. Por quê? Porque o correio é confiável. Mas olha só que o correio tem milhares de funcionários. E mesmo assim funciona. Ora, se o correio que depende das pessoas funciona, quanto mais, meus queridos, algo que depende de Deus. Deus que fez toda a natureza, tudo que está aqui. Funciona. Então, Deus deixou um sinal de fé. E esse sinal de fé foi a cerimônia estabelecida com o nome de Passover, ou Pessah, em hebraico. Significa passar sobre. O anjo da morte passaria aquela noite e ele olharia para cada casa. E a casa que não tivesse o sinal, o anjo entraria e o primeiro filho morreria. Agora, a casa que tivesse o sinal, o anjo olharia e passaria por sobre a casa, não ferindo o primogênito. Daí o nome Pessah, passar sobre. Aquele que tivesse o sinal, o anjo da morte passaria sobre a sua casa e não faria nada. Esse sinal demonstraria confiança naquilo que Deus disse. Isso é fé. Ora, todos tiveram a oportunidade, não só os judeus. Às vezes a pessoa pensa, não, mas então Deus ia matar os outros e só o judeu. Não. Sabe, Deus ele é universal. Deus ama todos os povos porque todos vieram de um só, de Adão. Então para Deus não há diferença. Deus fez com que as coisas acontecessem de uma tal forma que
Naquela hora em que foi dada a instrução, os egípcios também sabiam, porque os judeus eram escravos dos egípcios. Então, se você tem escravo, onde que o escravo mora? Na tua casa, certo? Ou na senzala da época. E aí tinha a casa do feitor egípcio e atrás estava a casa do judeu. E ele via que o judeu estava fazendo alguma coisa. E como senhor dos escravos, ele podia perguntar e dizer: o que é que você está fazendo? E aí o judeu iria explicar: bom, eu estou fazendo o sinal que Deus pediu para o primeiro filho da minha casa não morrer. Se o egípcio acreditasse, poderia fazer o mesmo e salvaria o seu filho. Então, a possibilidade de salvação foi dada para todos. Essa é uma verdade universal. Né? Deus deu a possibilidade de salvação para todas as pessoas. Agora, depende de quem crê, de quem acredita em Deus. Vamos para Êxodo capítulo 12, ver isso aqui com um pouquinho mais de detalhes. Êxodo capítulo 12. Qual era o sinal de proteção? Ah, para ficar a bateria? Ok. Tem uma aqui atrás, né? Vamos ver o sinal de proteção em Êxodo capítulo 12. 12. Verso 13. Olha o que Deus falou. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Então, o sinal era sangue. Sangue de quem? Vamos ver. Verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Verso 5. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, quer dizer, adulto, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. E naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. E nada deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Um cordeiro deveria ser separado. A família deveria matar o cordeiro. O sangue derramado deveria ser recolhido numa vasilha e aquele sangue deveria ser colocado nos umbrais das portas. E aquele seria o sinal de proteção. Tudo tem um significado. Casa é o lugar onde a gente mora, não é verdade? Então, espiritualmente, nós somos comparáveis a uma casa também. Os nossos pensamentos ficam dentro de uma casa que somos nós. Nossa mente está aqui. Agora, Deus quer que seja colocado um sinal de proteção em nós. E esse sinal de proteção é o sangue. É o sangue do cordeiro. E tendo o sinal de proteção, nós seremos guardados e o anjo mau, o anjo que quer operar a nossa destruição,
não vai nos destruir. Este era o significado espiritual da Páscoa. Quem é o anjo espiritual? Ora, alguns chamam Satanás, outros chamam diabo, outros chamam tentador, outros chamam espírito mau, espírito maligno, espírito imundo, todos são a mesma coisa. Anjos caídos que influenciam, que tentam aqui colocar pensamentos ruins nas nossas mentes. Quem já não teve a seguinte situação, né? Não enfrentou? Às vezes você está assim olhando qualquer coisa e te vem um pensamento horroroso na mente, você fala, nossa, mas que isso? Eu não seria capaz de fazer isso. Aí fala, sai para lá. Né? Isso acontece por quê? Porque o espírito mau está ali, ó. Ele não deixa de trabalhar. Se ele vai ter domínio sobre nós ou não, isso depende de nós. Se nós tivermos o sinal de proteção, ele não vai ter o domínio. Mas se nós não tivermos, e se nós não resistirmos a ele, ele pode ter o domínio. Ora, o sinal de proteção era o sangue do Cordeiro. Quem era o Cordeiro? Vamos deixar aberto aqui, vamos marcar com a mão, né? E abrir no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. João 1, 29. João 1, verso 29. Está escrito ali: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o verso diz, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus era o Cordeiro de Deus. Jesus era o prometido. O sangue de Jesus seria derramado na cruz do Calvário. Um detalhe interessante, sabe? Vou falar aqui um pouco de provas fáticas, coisas científicas. Lá em Jerusalém, existe um local onde muitos visitam, em especial os católicos, que é uma catedral que foi construída. E dentro dessa catedral existe um local marcado com uma espécie de uma estrela, dizendo que ali foi o local, né, específico aonde Jesus ficou, na sua tumba. E aí as pessoas vão, às vezes beijam o chão, etc. E existe também um segundo local que é chamado assim, local alternativo, aonde teria sido a tumba de Jesus. O que é interessante é que este local alternativo, ele corresponde muito às especificações que nós lemos na Bíblia. A Bíblia diz, por exemplo, que quando Jesus morreu, ele foi colocado numa tumba e foi rolada uma pedra sobre a tumba. E ali nós vemos que logo à entrada, e existem fotos, se você quiser ver na internet, existe uma canaleta assim, e aí uma pedra circular muito grande, que você consegue rolá-la e ela fecha. Foi dito também na Bíblia que foi colocado o selo real, o selo de Pilatos, digo, para que ninguém pudesse abrir. E ali tem a marca na pedra, justamente de um ferro encravado, que era o selo da época, para evitar que alguém saísse daquele local. É dito que lá dentro, depois que Jesus ressuscitou, havia um anjo sentado, e de fato dentro daquela tumba existe um local onde alguém pode se sentar. Então existem várias coisas coincidentes. Ali próximo também está um lugar que é chamado lugar da caveira, o Gólgota. Por que era chamado lugar da caveira? Porque se você olha o paredão de pedras, ele tem aqui 3 buracos, um aqui e um aqui, que parecem mesmo olhos e boca e nariz. Por isso que era chamado lugar da caveira, porque quando você olhava de longe, parecia uma caveira mesmo. E ali existem marcas no chão, ou seja, houve um terremoto e há uma rachadura, e houve um arqueólogo que pesquisou a caverna de Zedequias, que fica aproximadamente 6 metros abaixo deste local. E ali abaixo ele encontrou vestígios de
sangue. É interessante porque a Bíblia diz que Jesus foi crucificado no local da caveira e o sangue desceu, né, e verteu, porque até o seu lado foi furado com uma lança, então desceu muito sangue, não foi pouco. Diz a Bíblia que o sangue desceu com água, portanto ele escorreu mais rápido, né, e mais velozmente, ele pôde descer até uma profundidade maior. É interessante que esse arqueólogo recolheu um pouco de amostra de sangue que ele coletou e mandou para um laboratório em Jerusalém, justamente o país onde não acredita-se em Jesus. Isso é interessante. Embora Jesus tenha sido judeu, os judeus não acreditam que Jesus era filho de Deus. Foi feito então um teste, uma hidratação de sangue. E se você tiver curiosidade, você pode entrar na internet, no YouTube, e você pode ver a filmagem deste sangue hidratado. O interessante é que você vê mais de 70 mil partículas se mexendo naquele sangue. É algo sobrenatural, não dá para explicar. Né? Um sangue seco é sangue morto, certo? Mas ali existem partículas vivas. E eles fizeram também um teste de DNA naquele sangue. Isso foi interessante porque eles encontraram o seguinte: num ser humano normal, nós sabemos que existem 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, correto? E aí o gameta que determina o sexo, que pode ser qual? X ou Y. E neste sangue que eles encontraram, eles viram 23 cromossomos e viram o gameta que determinava o sexo, que era masculino. Porém, não existiam os outros 23 cromossomos. Então foi quando os judeus perguntaram para este arqueólogo, falaram: este sangue ele é de ser humano, porém esse ser humano nunca poderia ter existido, porque este sangue tem só 23 cromossomos e tem o gameta que mostra que é masculino. Da onde é este sangue? De onde você tirou? Ele até se emociona no vídeo falando: é do vosso Messias. Segundo o testemunho que ele deu, aqueles judeus mudaram a sua forma de pensar, pelo menos aqueles que trabalhavam no laboratório. Deus deixou evidências até científicas de que de fato ele deu um filho para nós. 23 cromossomos da sua mãe, que era Maria. Mas não tem os outros 23 cromossomos porque ele não era humano originalmente. Ele era o filho de Deus. Certa vez eu encontrei com uma senhora muçulmana, estava na Itália, e aí começamos a conversar sobre Deus, porque eles creem em Alá. E Alá em árabe é Deus, mesmo Deus de Israel. E aí falava desta crença comum em Deus. Foi quando ela disse assim: mas nós não cremos que Jesus é filho de Deus, porque Deus não pode ter filho, porque se Deus fosse ter filho, ele teria que ter uma esposa, e isso é inconcebível, uma deusa. Bom, talvez o que ela não considerasse é a onipotência de Deus, a capacidade de Deus gerar um ser a partir dele mesmo. Né? Nós hoje, de fato, somos limitados. Sem haver um homem e uma mulher, não ocorre uma nova vida. Mas nós mesmos, que somos limitados, já conseguimos fazer o clone. Não é verdade? O clone, uma cópia nossa. E nós que somos seres humanos criados, que dizer de Deus? Não seria ele capaz de gerar um filho a partir de si mesmo? Pois ele diz na Bíblia que gerou Eva, uma mulher, a partir de um homem, Adão. E não precisou ter uma esposa de Adão para gerar Eva. Interessante. Sabe, irmãos, Deus é Deus. Ele um dia concebeu um filho, gerou um filho com o propósito de que nós tivéssemos um Salvador. Quando nós fizemos coisas más, coisas erradas, Deus propôs que o seu filho seria sacrificado em nosso lugar. Quem desobedece tem que pagar a conta. E a conta, segundo o que a Bíblia diz, é morrer. Porque desobediência é instabilidade, é falta de organização, é anarquia. E aqui eu faço um comparativo que todos podem concordar com ele. O Brasil é um país que foi formado lá nos idos de 1500 pela ralé da população. Não é verdade? Foi pela ralé mesmo. Por quê? Porque os portugueses mandavam para cá os criminosos, não é verdade? Aí aqui tinha o índio, que tinha fama de ser preguiçoso, né? Extremamente supersticioso. Aí vieram os negros, que, coitados, embora trabalhassem, eles não tinham educação. Eles eram escravos.
Então, olha só a massa que formou a base do nosso país, né? Mais tarde, Deus nos abençoou com imigrantes que vieram de outros países, aí sim, eles tinham uma outra cultura e trouxeram para cá, né? Entre eles, podemos citar aqui os mais numerosos no Brasil, alemães, mesmo japoneses, né? Poloneses dessa região aqui, etc. Mas a base da nação foi feita da ralé. E aí o Brasil é conhecido como o país da desorganização, não é assim? É um país onde as coisas não funcionam, onde não se respeita o próximo, onde a justiça não é cumprida. Agora, existem outros países que são conhecidos pelo contrário. Né? O próprio Japão, posso citar aqui como exemplo, né? Onde há organização, onde as leis são cumpridas, onde as pessoas têm a tradição de obediência. Então, assim, sabe, as coisas, quando há obediência à ordem, então o país prospera. Não é à toa que lá o Japão está entre as 3 maiores economias do mundo. E é uma ilha. Nós somos um continente e conseguimos ser só a 8ª ou 7ª economia extremamente desorganizada. Então isso mostra o seguinte: desobediência traz a consequência de anarquia, enquanto obediência e disciplina traz como consequência o quê? Ordem e progresso, justamente o que está na nossa bandeira. Né? Deus, ele determinou que houvesse felicidade, harmonia, ordem e progresso na sociedade. Mas para isso deveria haver obediência implícita à sua lei. Quando o ser humano desobedeceu, trouxe anarquia. E a anarquia traz como consequência a morte. Por isso que tem roubo, etc. Jesus teve que morrer em nosso lugar para que Deus pudesse nos perdoar e nos salvar. E a Páscoa, voltando ao tema, era um símbolo comemorativo disso. Cada ano, no dia 14 do primeiro mês do calendário judaico, os hebreus relembravam que um dia o Filho de Deus morreria para os salvar. E há cerca de 2000 anos atrás, no ano 31 depois de Cristo, exatamente no dia 14, quando se comemorava a Páscoa, Jesus foi enviado para ser crucificado. Vamos abrir em João, Evangelho de João, capítulo 18, verso 28. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhes e disseram: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não é lícito matar pessoa alguma. O que eles queriam fazer com Jesus? Matar. Qual era o dia? Páscoa. Era o dia de Páscoa. Então, assim como há 1500 anos eles faziam todos os anos, agora chegou o dia em que o verdadeiro Cordeiro seria morto. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem crer nele, quem crer no sacrifício de Jesus, terá o sinal de proteção. E os espíritos maus não conseguirão ter domínio sobre esta pessoa. É disso que Deus está falando, libertação. O anjo da destruição passar por sobre você, porém não ter domínio sobre você. Aí alguém poderia perguntar: poxa, mas então por que aqui na Páscoa a gente come chocolate, tem ovinho, tem coelho? Não tem nada disso que a gente viu até agora. Até a propósito, nem a data é a data certa. Sim, vamos falar algumas coisas sobre a Páscoa corrente, né? Porque nós falamos de fábulas. Sabe que um dia, alguns anos atrás, eu conversava com um senhor lá da Austrália, fazendo negócios, e esse senhor disse assim: olha, agora, essa semana eu não vou poder dar resposta porque nós somos cristãos e nós comemoramos o Easter. Easter é a Páscoa
mas não a Páscoa cristã, porque a Páscoa cristã em inglês tem um outro nome, chama-se Passover, passar por sobre, mesmo significado do hebreu. Mas a Páscoa, que tem outra origem, ela é chamada de Easter. Então as pessoas acham que esta é a Páscoa cristã, quando ela não é. Onde ela veio? Parem para pensar. Antes da Páscoa, as pessoas dizem que vem a Quaresma. Quaresma vem do quê? De 40, certo? Por isso é quá. Quaresma é porque ela é 40 dias após o carnaval. Bom, ninguém tem dúvidas, creio eu, de que o carnaval não está na Bíblia, certo? Deus não ordenou o carnaval, nem poderia. Toda a pouca vergonha que acontece, né, no carnaval, Deus não estaria dizendo para o homem fazer aquilo. Ora, da onde vem então o carnaval? Porque nada vem por acaso, meus queridos, né? Tudo tem uma origem. Ora, o carnaval, ele vem de muitos séculos atrás. Tá? Comemorava-se a morte de Tamuz. Foi assim. Existia um homem no passado que se chamava Nimrod. Nimrod significa rebelde ou ele se rebelou. Nimrod se casou com a própria mãe. Tão rebelde contra Deus ele era. E aí, por meio de um incesto, eles geraram um filho. E agora Semiramis, que era a mãe de Nimrod, passou a ser ao mesmo tempo mãe e avó. Olha só que confusão. E aí nasceu Tamuz. Diz a história ou a lenda que Tamuz morreu e aí foi esquartejado. E os seus pedaços espalharam-se por uma série de lugares. E a mãe ordenou que se ajuntassem os pedaços de Tamuz. E eles passaram 40 dias procurando os pedacinhos do corpo de Tamuz e ajuntando. Daí que veio o termo Quaresma. E depois de 40 dias, diz que faltava um pedaço só. E disseram que então aquele pedaço tinha caído no rio e um peixe tinha comido aquele pedaço. É por isso que na sexta-feira, chamada Santa, as pessoas comem peixe, porque disseram que o último pedaço foi encontrado dentro de um peixe. Interessante, né? E aí, tendo recuperado aquele último pedaço, reconstituíram o corpo dela e por meio de uma cópula, Semiramis ressuscitou a Tamuz, que era o seu filho. E aí, passou-se a comemorar o dia da ressurreição de Tamuz, um domingo, como sendo o dia do poder da deusa Semiramis, do poder da deusa de ressuscitar o seu filho. E como a ressurreição foi com base no ato, a cópula, então foi instituído como símbolo, o símbolo da fertilidade, que é o coelho, que justamente é um animal, o qual através da cópula gera muitos filhos. Não é verdade? Além disso, o próprio ovo, por quê? O ovo, ele é uma sementinha, por assim dizer, que ela gera uma nova vida. Então também é um símbolo de renascimento para os pagãos. E aí os pagãos comemoravam a morte de Tamuz com estas orgias, existiam prostitutas pontuais. E aí passava-se 40 dias depois de terem feito tudo que a carne agrada, aí eles tinham agora que fazer a sua purificação cerimonial. Tá? Então agora não, agora vamos nos limpar de tudo que nós fizemos. E aí estava instituída esta cerimônia. Lá pelos ídolos do século XVIII, a igreja cristã começou a adotar isso. A igreja cristã dominante na época era a católica, então os ovos de Páscoa passaram a ser benzidos. E aí disse que os ovos foram santificados. Foram santificados por quê? Porque um homem disse que, não, agora não, isso aqui não é pagão, isso aqui vai virar cristão. E daí o homem determinou que as pessoas aceitassem. E aí, séculos se passaram até que nós nascemos. E aí o nosso papai, nossa mamãe falaram, ô filhinho, chegou a Páscoa, vai procurar o ovo. Não é verdade? Aí nós vamos procurar os ovinhos, os coelhinhos de Páscoa, todo mundo fica feliz, porque chegou a festa da Páscoa. E onde ficou Jesus? Será que ele está olhando lá do céu e falando assim, esqueceram de mim? Né? Sabe, irmãos, é por isso que Pedro, ele disse, olha, eu não ensinei sobre Jesus para vocês por meio de fábulas artificialmente compostas.
Porque aí um homem disse, olha, essa celebração pagã aqui vai se tornar cristã. E esta última semana da quaresma, eu vou chamar de Semana da Paixão de Cristo. E agora então, eu vou ensinar de Jesus com base no rito pagão. Isso é exatamente ensinar sobre Jesus usando fábulas artificialmente compostas. E como a gente não sabe, né, isso é ignorar o fato, né? Então, como a gente não sabe, para nós estava tudo bem. Não, eu sou cristão, porque agora tem o feriado da Páscoa e eu vou comemorar. Agora nós já vimos o que se comia na Páscoa. Lá em Êxodo capítulo 12, estava escrito assim, eles deveriam comer o cordeiro, pães asmos e ervas amargas. Era o que eles comiam. Muito diferente de chocolate. O chocolate é doce ao paladar e as ervas amargas eram o contrário. Tinha um porquê. Qual era o porquê? Para eles se lembrarem que a escravidão era dura, amarga. E lembrarem que grande foi o livramento que Deus lhes deu. Espiritualmente falando, é como nós nos lembrarmos de que o tempo em que nós éramos escravos dos nossos pensamentos ruins, o tempo em que nós éramos escravos daquilo que os espíritos maus nos impressionam a fazer, era um tempo ruim. Vou colocar na prática. Alguém vem, provoca, você estoura. Né? Ou você fica remoendo aquilo, e aquilo te incomoda, não é verdade? O que é isso? Você está escravo das más paixões. Aquilo está te corroendo por dentro. Né? Isso é uma escravidão mental. Então você deve lembrar, a escravidão é amarga. Só que então Jesus veio te libertar dessas coisas. E agora você vai olhar para Deus e falar, Senhor, o que queres que eu faça? E vai seguir o que Ele te orienta. E a tua vida vai ser feliz. Você vai ter paz de coração, vai andar bem. É a proposta de Deus. Ah, então significa que quando chega a Páscoa, eu também tenho que comer pães asmos, sem fermento, ervas amargas, etc. Não. Por quê? Aquilo ali era só para ensinar os judeus a terem fé em Jesus. Quando Jesus viesse, não precisava mais. A própria Bíblia diz que aquela lei de cerimônias foi cravada na cruz de Jesus. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Verso 13. E quando vós estáveis, Colossenses 2, verso 13. E quando vós estáveis mortos espiritualmente, né, nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Esta cédula que ele fala é literalmente a lei cerimonial escrita. Cédula é o equivalente de cheque. Você escreve o cheque, né? Você preenche o cheque. Então ele falou, ele rasgou o cheque, então você não deve mais. Porque quando você dá um cheque para alguém, você está esperando que aquela pessoa vá descontar no banco e aquele valor seja debitado da tua conta. Você fique com menos dinheiro. E aqui o cheque foi rasgado, você não deve mais. Você prometeu pagar quando você fez o errado. Só que Deus pagou a conta. Amém? Então você não paga. Se você tiver fé. Tudo que Deus quer, meus queridos, é que nós tenhamos fé nele. Então hoje, o que Deus espera de nós? Se Ele não espera que comamos chocolate para agradá-lo, e se Ele não espera que comamos pães asmos e ervas amargas para agradá-lo, o que é que Ele está esperando? Deus ensina na sua palavra que cada cerimônia dessa representava um culto. A própria Páscoa originalmente representava um culto. Vamos abrir em Êxodo capítulo 12, e já estamos acabando. Êxodo 12.
perdão, 13, meus irmãos. 13. Okay? Êxodo 13, verso 5. E acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, dos heteus e dos amorreus, e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. Era um culto. Naquela época o culto se fazia com aquelas cerimônias, mas depois que Jesus veio, o culto se faz de outra forma. Qual forma? Vamos abrir em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O sacrifício que nós podemos apresentar a Deus hoje não é o do Cordeiro, é o nosso culto, o culto de boa mente, de sinceridade. É o culto onde nós abrimos o coração a Deus, adoramos Ele como nosso Criador, como nosso Senhor, e falamos: Senhor, quero te obedecer, venha me ensinar. Aqui diz para nós renovarmos a nossa mente. Isso quer dizer, vamos tirar os conceitos anteriores e deixar que Deus nos ensine por meio da sua palavra. Que Deus coloque os conceitos corretos e atuais. Assim nós seremos as pessoas que Deus deseja, pessoas santas, pessoas preparadas para a vida eterna. Deus prometeu vida eterna. Em João capítulo 3, verso 16, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida é mais do que nós temos aqui. Graças a Deus por isso. E aqui fica um apelo do Senhor para nós. Esse apelo é um apelo universal. Ele não tem a ver com a placa de religião que eu levo no peito. Ele tem a ver com a minha relação com Ele, o meu Criador. E Ele pergunta a cada um de nós: quem hoje deseja aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal para receber a vida eterna? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos então nos colocar de joelhos diante deste grande Deus, orar e pedir a Ele que venha a nos abençoar. Né? Vou pedir ao Cândido que possa fazer a oração para nós. Pode ser, Cândido? Amém. 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 Amém.
vamos concluir com o hino, né? Pedir ao irmão Luciano que possa dizer aqui a congregação.